Bom, as sentenças definitivas, elas podem ser condenatórias ou absolutórias. Eu agora vou falar sobre as sentenças absolutórias, vou deixar as sentenças condenatórias para serem faladas na aula seguinte. Então, as sentenças absolutórias são aquelas que naturalmente julgam improcedente a pretensão do Ministério Público. Elas podem ser de absolvição sumária ou de absolvição. Tá? As sentenças absolutórias de absolvição sumária, elas estão previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Essas sentenças absolutórias de absolvição sumária, elas se dão logo em seguida à apresentação da resposta escrita à acusação pela defesa do acusado. Naturalmente, se elas se dão logo em seguida à apresentação da resposta escrita à acusação, é porque não houve dilação probatória, não foi produzida prova, né? E por não ter sido produzida prova, não foi dada a oportunidade da acusação provar a culpa do acusado. E aí, nesse ponto, é muito importante a gente entender que é exatamente porque não se confere à acusação a oportunidade de produzir a prova e se desincumbir do seu ônus da prova, é que essa sentença absolutória, ela jamais pode ser proferida em razão do indúbio pro réu. Isso não é a negativa da presunção de inocência em hipótese alguma. Entendam bem. A presunção de inocência funciona como distribuição do ônus da prova no sentido de que é a acusação quem deve fazer a produção da prova da culpa, mas claro que ela não pode ser impedida de fazer a produção da prova da culpa. Então, para que o juiz possa absolver sumariamente um acusado, é preciso que ele o faça com certeza. Né? Então, por isso que o artigo 397 ele prevê 4 hipóteses de absolvição sumária. 397 diz que o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando, no inciso 1, né, houver a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Veja a palavra manifesta. Né? Então, quando houver uma causa de exclusão da ilicitude que não demanda dilação probatória, ela é manifesta, então o juiz pode absolver sumariamente o acusado. Tá? Exclusão da ilicitude, todos sabem, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. São os casos do artigo 23 do Código Penal. Quando eles forem manifestos, no caso concreto, então, há a aplicação da hipótese de manifesta absolvição sumária. O inciso 2 prevê a existência de uma manifesta causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Aqui é muito interessante. As excludentes de culpabilidade são, primeiro, as excludentes de imputabilidade, mas aqui o dispositivo ressalva que o juiz não deve absolver por excludente de inimputabilidade, ele não deve absolver sumariamente, porque, por exemplo, se o juiz entender que o sujeito tem uma doença mental, ele não deve absolver sumariamente, porque essa absolvição por doença mental, por inimputabilidade, de uma forma geral, ela é considerada uma absolvição imprópria. Por que uma absolvição imprópria? Porque, embora seja uma absolvição, ela implica na imposição de uma medida de segurança. E aí, toda medida de segurança, por mais que se queira, ela tem caráter punitivo. Né? Não sei o que o professor de Direito Penal disse para vocês lá em Penal 2, mas não há dúvida. Né? Existe um caráter punitivo na incidência de uma medida de segurança. E, portanto, essa incidência da medida de segurança, ela não pode se fazer sem a dilação probatória, porque o próprio acusado pode provar que, a despeito da sua doença mental, ele não praticou um fato típico e ilícito. E, portanto, ele pode ser absolvido sem a imposição de uma medida de segurança. Né? Por outro lado, o erro de proibição, a obediência
há uma ordem superior hierárquica não manifestamente legal, não é? E a coação moral irresistível são hipóteses de excludente de culpabilidade que, se manifestamente presentes, elas podem ensejar a absolvição sumária, porque são hipóteses de causa de exclusão da culpabilidade que não dizem respeito à inimputabilidade. O inciso 3 do 397 prevê a absolvição porque o fato narrado evidentemente não constitui crime, seja por que motivo for, embora o mais comum seja por atipicidade do fato, né? Então, o fato narrado não é típico, ele implica numa absolvição sumária. E, por fim, o inciso 4 prevê a absolvição sumária porque está extinta a punibilidade do agente. Então, sempre que estiver extinta a punibilidade, porque está prescrito, porque já decaiu, seja por que motivo for, se estiver extinta a punibilidade, então o juiz nem abre dilação probatória, né? Ele declara extinta a punibilidade e absolve sumariamente o acusado. Então, essa é a primeira hipótese de decisão absolutória, que é a absolvição sumária. Mas nós temos a hipótese em que a absolvição não é sumária. Ela decorre de toda a produção probatória. Tá? E aí nós temos diversas possibilidades. A primeira é que depois de toda a dilação probatória, como diz o artigo 386, inciso 1, está provado, e aqui não é indúbio pro réu, está provado a inexistência do fato, que o fato não aconteceu. Esse inciso 1 ele gera um efeito civil muito importante, porque uma vez que o sujeito é absolvido porque está provada a inexistência do fato, essa inexistência do fato, ela torna inexistente o fato tanto para a área penal como para a área civil. Não se pode afirmar que um fato é inexistente criminalmente e ele é existente civilmente, né? Você pode dizer que um fato é crime, mas não é ilícito, que um fato é ilícito civil, mas não é crime. Tudo bem. Agora, se você diz que um fato não existiu, ele não pode ter existido por uma outra área. Tá? Então, uma vez que está provado que não existiu o fato, isso implica efeitos civis, né? Ou seja, o sujeito que é réu num processo criminal, ele não pode ser condenado a indenizar em razão de um fato que criminalmente se considerou inexistente. Então gera efeitos no processo civil. O inciso 2 do artigo 386 prevê a absolvição no caso de não haver prova da existência do fato. Aqui não é indúbio pro réu e nem porque o fato não existe. É porque não foi provado que o fato existe. É diferente. Não é porque foi provado que o fato não existe. É que não foi provado que o fato existe. Ora, se não foi provado que o fato existe, nada impede que lá na área civil, numa dilação probatória própria da área civil, seja provado. Então o inciso 2 implica na absolvição no crime, mas não implica em efeitos civis. O inciso 3 prevê a absolvição quando o fato não constitui infração penal. Se o fato não constitui infração penal, ele implica numa absolvição criminal, óbvio. Mas nada impede que o fato não constitua infração penal, mas constitua um ilícito civil. Portanto, o inciso 3, embora implique na absolvição, ele não gera efeitos civis. O inciso 4 prevê que o juiz deva absolver o acusado quando estiver provado que o réu não concorreu para a infração penal. Aqui, repito, está provado que o acusado não é o autor ou partícipe do crime. Ora, se está provado que ele não é o autor ou partícipe do crime, isso gera efeitos civis. Claro que na área civil pode-se estar discutindo que, embora ele não tenha sido o autor, ele é responsável, seja porque foi praticado por seu filho menor, seja porque ele é responsável pelos atos de uma empresa, por desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa da qual ele é dono. Enfim, o fato é que gera efeitos civis. Se ele não é autor nem partícipe na área criminal, ele também não é autor nem partícipe na área civil. Tá? O que não implica na responsabilidade por fato de terceiro. 5. Inciso 5. O sujeito é absolvido por não existir prova de ter concorrido para a infração penal, ou seja,
Não é que ficou provado que ele não é o autor, é que não ficou provado que ele é o autor. Então, se não ficou provado no crime que ele é o autor, ele está absolvido, mas na área civil pode ser provado. Tá? Então não gera efeito civil. O inciso 6 prevê, na verdade, duas possibilidades de absolvição. Quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, que é a primeira parte. Excluir o crime é quando há uma exclusão de tipicidade, né? Lembrando, exclusão de tipicidade, quando há um erro de tipo, crime impossível, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, então, né, extralegalmente, por exemplo, o princípio da insignificância. Ou também quando há uma causa de exclusão da ilicitude, que já falamos. Ou que isente o réu de pena, que são as excludentes de culpabilidade. E aqui inclui também a excludente de culpabilidade, conhecido como inimputabilidade. Então essa sentença pode ser uma absolvição imprópria quando reconhece a inimputabilidade e impõe a medida de segurança. Tá? Mas aqui, essa primeira parte é quando o juiz reconhece que existem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. A segunda parte diz que, ou mesmo quando houver fundada dúvida sobre a existência dessas causas que excluem o crime ou isentem o réu de pena. E aqui é muito importante porque rompe com o paradigma punitivista clássico do processo penal brasileiro de que o ônus da prova das excludentes é do réu. Não é. E agora, finalmente, a lei, agora não, desde 2008, finalmente a lei diz isso. Porque quando ela diz que se houver dúvida sobre uma excludente o juiz deve absolver, é porque o ônus da prova de provar, né, de demonstrar que a excludente não existe é da acusação. Portanto, está muito claro que o ônus da prova da inexistência de excludentes é da acusação. Não é a defesa que tem que provar que uma excludente está presente. É claro, precisa haver dúvida. O juiz só vai absolver quando houver dúvida, ele não vai absolver sem dúvida. Né? Enfim, fato é que a segunda parte do artigo 386, inciso 6, expurga a lenda de que o ônus de provar as excludentes é do acusado. E por fim, o inciso 7 diz que o juiz deve absolver quando não existir prova suficiente para condenação. Esse inciso 7 é o verdadeiro indúbio pro réu. Porque aqui não é que não exista prova. Prova existe. Mas ela não é suficiente, ou seja, o juiz não reputou aquela prova suficiente para que ele condene uma pessoa. Aquela prova gera uma dúvida e essa dúvida gera uma absolvição. É o indúbio pro réu. Tá? Toda sentença absolutória ela tem efeitos. Né? Basicamente, são 3 efeitos. Primeiro, se o sujeito estiver preso, o juiz que absolve o acusado deve mandar pôr o réu em liberdade. Ele não pode manter um cara preso absolvido. Segundo, se ele estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, aquelas cautelares, né, que não são prisionais, aquelas lá do artigo 319, o juiz vai mandar parar de cumprir as cautelares. O sujeito absolvido não precisa cumprir cautelares. E por fim, se a sentença for de absolvição imprópria, né, lembrando, a sentença pode ser de absolvição imprópria quando ele absolve porque está presente uma causa de inimputabilidade. Então, se a sentença for de absolvição imprópria, ele vai mandar aplicar a medida de segurança cabível. Né? Então, esses são efeitos da sentença absolutória, mesmo que dessa sentença ainda caiba recurso, são efeitos imediatos da sentença absolutória. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre as sentenças condenatórias.